começamos falando de um assunto que virou manchete, infelizmente, na maioria das agências de notícias de todo o Brasil. São os chamados fura-filas da vacinação contra a Covid-19. Você sabe que isso é crime. Quem vai falar a respeito com a gente agora desse assunto é o advogado Rafael Arruda. Boa tarde, doutor Rafael. Explica para a gente o que diz a lei brasileira a respeito dessa prática. Boa tarde, Carol. Muito boa tarde a todos. Bem, Carol, antes de mais nada, é importante dizer que o ato de furar a fila, quando estamos aí no meio de uma pandemia, representa uma degradação moral muito grande. Ou seja, nós temos aí a clara manifestação do jeitinho brasileiro, em que o individualismo prevalece sobre o interesse coletivo. Isso é muito ruim, isso é muito criticável, porque, como eu disse, estamos no meio de uma severa crise sanitária, com a pandemia ceifando muitas vidas. Então, evidentemente que para aqueles agentes, públicos ou privados, que cometem essa transgressão de furar a fila, e ao furar a fila, eles deixam, portanto, de dar cumprimento a um calendário de vacinação que, inclusive, estabelece grupos prioritários. Quando isso acontece, há muitos instrumentos na ordem jurídica para a responsabilização dessas pessoas. O sujeito, portanto, pode responder pela prática do crime de infração de medida sanitária preventiva, pode responder também pelo crime de corrupção ativa e passiva, pelo crime de peculato, que são crimes que prevêem penas de 2 a 12 anos de prisão. Ou seja, falamos aqui de uma repercussão na área penal. Mas nós vimos também, pelo noticiário, que no país havia, ou pode haver, inclusive, prefeitos em cidades do interior envolvidos no desvio, no não cumprimento do calendário de vacinação e dos grupos prioritários. Então, portanto, se o prefeito encontra-se envolvido, para este gestor público, pode haver, inclusive, o crime de responsabilidade em razão do desvio de bens, no caso, vacinas, para benefício próprio ou de terceiros. Sem contar, Carol, que os agentes públicos em geral, os servidores públicos, podem ainda responder por improbidade administrativa, por violação aos princípios da moralidade, da legalidade, da impessoalidade, estando, portanto, os servidores públicos sujeitos às penas de pagamento de multa, perda da função pública e suspensão dos direitos políticos. Aqui, portanto, uma responsabilização de caráter civil. Sem prejuízo ainda de estes servidores públicos envolvidos responderem a processos administrativos disciplinares. Então veja que no âmbito penal, no âmbito civil e no âmbito administrativo é possível sim responsabilizar essas pessoas que deram ensejo a essa situação, como eu falei no início, tão criticável. Doutor Rafael, na prática, um servidor público que for conivente com esse crime, que favorecer, seja um parente, seja uma autoridade, seja uma pessoa amiga, com essa prática, ela pode chegar até a ser exonerada, esse servidor? Certamente. No limite, pode haver, inclusive, a perda da função pública, mediante demissão deste agente público que, contrariando a lei, o calendário nacional de vacinação e a fixação de grupos prioritários, conceda esse privilégio, esse favor, esse tratamento diferenciado a alguém que não deveria ser vacinado naquele momento. Então, certamente, há sim a possibilidade de sanção disciplinar, que pode culminar, inclusive, com a perda do cargo público. O senhor fala de Goiânia, estados e municípios têm autonomia, nós sabemos disso, mas essa regra que o senhor bem explicou, vale para todo o território? Vale para todo o território nacional. Primeiro porque os tipos penais, ou seja, as situações que configuram crime,
estão previstas no Código Penal e alcançam, portanto, todos os brasileiros. Com relação à improbidade administrativa, a lei nacional que disciplina o assunto, portanto, aplicável a todos os entes federados e a todos os agentes públicos. Quanto à sanção disciplinar aplicável a servidores públicos, isso vai depender do estatuto aplicável a cada servidor, uma vez que União, Estados e municípios dispõem de autonomia para a elaboração dos seus códigos disciplinares. Então, a pena cabível a cada servidor vai depender do ente federado a que aquele servidor se vincula, que pode ser a União, Estados ou municípios. Um fator muito importante, como denunciar. Eu estou ali, comprovei uma situação dessas de fura-fila, eu ligo para o Ministério Público, eu chamo a polícia, eu faço o quê, doutor? Neste caso, é muito importante que a população, especialmente, por meio do controle social, esteja atenta para que não haja esse tipo de desvio de finalidade, para que não haja esse tipo de ato que configura crime e configura também improbidade. O que é então que pode fazer o cidadão? Antes de mais nada, levar o caso ao conhecimento da autoridade municipal ou estadual, conforme o caso, por meio, sobretudo, dos canais de ouvidoria. Este pode ser um primeiro contato com a administração pública, para que a administração pública adote medidas de controle interno e de punição. Para além disso, o cidadão pode também levar o caso ao conhecimento do Ministério Público, para que então o Ministério Público apure eventual responsabilidade e adote as medidas judiciais cabíveis. Também é sempre possível a comunicação disso à Polícia Civil, para que investigações sejam realizadas e, como eu disse aqui, sejam punidos os autores que deram caso à prática tão criticável. Doutor Rafael, em nome de toda a equipe da TV Pai Eterno, agradecemos a sua participação. Ótimo dia, esperamos aí então que fique esse pedido de consciência a favor da coletividade para todos nós, o tanto que é importante as pessoas serem éticas, serem corretas e não desrespeitar esse grupo de risco, porque ele não foi criado por acaso. Muito obrigada. Eu que agradeço a oportunidade. Muito obrigado. Boa tarde a todos. Obrigada.